Olá, graça e a paz do Senhor, meu querido irmão, minha irmã. Seja bem-vindo. Sou o pastor Guilherme Ávila. Para você que não me conhece, vim aqui essa noite compartilhar uma palavra com os irmãos, algo que tem marcado minha vida. E eu quero compartilhar com você hoje o texto de Números, capítulo de número 22, a partir do versículo 1, onde que fala a história de Balaque e Balaão. Versículo 1 fala assim: Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, ao leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus, e Moabe tornou-se de pânico diante do povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Eis essa multidão que devora tudo ao derredor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, mandou seus emissários para chegar a Balaão, filho de Beor, tudo que estava em Petor, que fica próximo ao Eufrates, o grande rio, e em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava era: Eis que o povo saiu do Egito, cobriu a terra e estabeleceu-se diante de mim. Vem, porém, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são muitos poderosos, mais poderosos do que eu. Assim, poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Portanto, eu sei muito bem que aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. E os anciãos de Moabe e de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar as maldições e as ofertas. Assim se achegaram e comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. E instruiu-os Balaão: Fica aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. E eis que veio Balaão e indagou-lhe: Quem são esses homens que estão contigo? Balaão respondeu: Deus, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou essa mensagem. E eis que o povo saiu do Egito e cobriu a terra e estabeleceu diante de mim. Vem, portanto, e te suplico, amaldiçoa por mim esse povo, para que poderei combatê-lo e expulsá-los. Então Deus ordenou a Balaão: Não irás com eles. Não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Ao raiar do dia, levantou-se e disse aos seus líderes de Balaque: Tornai para a vossa terra, pois o Eterno recusa a deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para a terra de Balaque. Eles deram a notícia: Balaão recusou a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes, em maior número e mais importante do que os primeiros, e foram ter com Balaão e comunicaram: Assim falou Balaque, filho de Zippor: Eu te suplico, e não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disserdes eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim esse povo. Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: Ainda que Balaque me dissesse ou me desse o seu próprio palácio, repleto de prata, de ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor. O meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Agora, pois, descansai aqui esta noite, vós também, a fim de que eu possa descobrir se o Senhor
tem mais alguma orientação a dizer-me? Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: não vieram essas pessoas para te clamar? Levanta-te, vai com eles. Entretanto, não farás exatamente aquilo que eu te orientar? Logo cedo levantou-se Balaão, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes. Sua partida, versículo 22, provocou a ira do Santo Senhor e colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. E ele mostrava a sua jumenta, os seus 2 servos que acompanhavam. E a jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada com sua espada desembainhada da mão, e desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para torná-la a voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e o outro à esquerda. E a jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. E ele, sem refletir, tornou-se a bater na jumenta. E o anjo do Senhor mudou de lugar, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Assim, a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre o seu dorso, e Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta ao golpe de cajado. Então o Senhor fez com que a jumenta falasse, e ele disse a Balaão: o que eu te fiz para teres me espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, haveria te matado. Então ponderou a jumenta de Balaão: não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida até o dia de hoje, e tenho o costume de agir assim contigo? Ao que ele respondeu: não. E nesse momento o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando a sua espada. Então inclinou-se essa cabeça, prostrou-se com o rosto rente ao chão e questionou o anjo do Senhor: por que espancastes assim a tua jumenta por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença não podes prosseguir a sua jornada. Amém? Quero ler até aqui. Fiz questão de ler todo o contexto para poder compartilhar essa palavra aqui com você nessa noite. Eu quero explicar um pouco essa narrativa dessa história aqui no livro de Números. O profeta Balaão era um perfil de um homem que tinha intimidade, relacionamento com o Senhor. E nós entendemos que os homens, os servos de Balaque vieram até ele pedir que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão pediu orientação e o Senhor respondeu a ele que não, porque o Senhor a quem ele abençoasse seria abençoado. Então, quando eu olho para esse contexto de que Deus já havia falado, determinado, liberado uma palavra, mais uma vez, por insistência, veio esse contexto ao qual eu quero compartilhar aqui com vocês nessa noite algumas coisas que eu escrevi. O Senhor tocou no meu coração para compartilhar essa palavra com os irmãos. É bem rápida. Aqui em Números 22, 12, fala assim: não irás com eles e nem amaldiçoarás a esse povo. Por quê? Porque é bendito.
Ou seja, a vontade de Deus revelada já era muito clara. Já havia sido determinado que Deus era com aquele povo. Mas Balaão estava tomado no segundo momento pela ganância, pela oportunidade, e ele estava cego que nem percebeu quando a mula começou a falar com ele, e ele começa a discutir, ele começa a entrar dentro de uma briga, um diálogo ali, e quando que não, o Senhor abre os olhos dele e ele percebe que o anjo do Senhor é que estava impedindo dele dar sequência, dele continuar em frente. Ou seja, a vontade de Deus já era muito clara. Israel é abençoado, o povo de Deus é abençoado, ou seja, ninguém pode amaldiçoar o povo do Senhor. E quando eu olho para esse contexto, querido, e eu descubro aqui essa realidade que muitas vezes homens, mulheres de Deus, têm buscado dia e noite, incansavelmente, profetas que anunciam e falam aquilo que elas querem ouvir. Elas estão com a idolatria do seu coração em alta, né? E elas acabam vivendo pela força do seu braço, ou seja, a permissão concessiva de Deus que ele fosse, que está no versículo 20, né? Deus olha para ele e fala de uma forma que ele não percebe, talvez até irônica. Imagine quando Deus fala para Noé pela segunda vez, quando ele fala para Moisés que ele batesse na rocha. Pela segunda vez, quando Moisés fala com o Senhor, né, para que estava faltando água, o Senhor fala para ele assim, uma tradução da linguagem de hoje, vamos dizer assim: ué, faz do jeito com que você sempre fez. Bate da maneira ao qual você sempre fez. Então essa vontade concessiva ou permissiva de Deus, Deus no versículo 20 permite que Balaão vá juntamente com os servos, os príncipes de Balaque, para amaldiçoar o povo. E ainda assim ele ora. No dia seguinte, quando ele se levanta para ir, Deus se irou, porque já era o contexto. São coisas claras, a vontade de Deus já era clara e revelada. Sabe, queridos, tem muitas coisas na vida do crente que ele não precisa de revelação, não precisa ir até o profeta. A palavra de Deus fala assim, que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse já está cometendo o pecado, já está se levantando contra a vontade soberana de Deus, aquilo que Deus já estabeleceu ou determinou. Então no versículo 20 o Senhor fala: levanta e vai com ele, todavia farás o que eu te disser. Então Deus cedeu o desejo de Balaão, ele permitiu. Assim como fez com Israel também, quando o povo pediu um rei. Lembra que até então o ministério que era exercício por meio do profeta Samuel, que foi o último juiz, o povo já estava descontente com os filhos de Samuel, e Samuel já era velho, e o povo vem com vários argumentos, dizendo: olha, nós não queremos um juiz que governe sobre nós, nós queremos um rei que fale por nós. E quando ele vai orar e vai falar com o Senhor, e ele até lamenta e questiona: Senhor, o povo me rejeitou porque eu estou velho. E Deus responde para Samuel: Samuel, não se preocupe, o povo não te rejeitou, o povo rejeitou a mim, não foi você que eles rejeitaram, mas eu vou dar para eles o que eles estão pedindo. E deu àquele povo um rei chamado Saul, segundo o coração de carne, um coração movido pela ganância, pela desobediência, inflamado pelas coisas que não provêm de Deus. E então no versículo 22 aqui, a ira de Deus se acendeu. A ira de Deus se acendeu porque ele se levantou e se dispôs a fazer aquilo que Deus já havia deixado muito claro para ele. É povo abençoado. É um povo abençoado. Então eu quero comentar algumas coisas, abrir alguns detalhes para você, que aqui no contexto hebraico,
no texto original reforça a ideia de que Balaão foi com a má intenção já no coração. E ele não foi simplesmente para obedecer à voz de Deus, levanta e vai. Mas ele já foi predisposto com a má intenção. E movido de ganância, de desejos, de prestigiar propriamente o Balaque. Então, isso também ainda é confirmado no Novo Testamento. Por exemplo, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, fala que as pessoas tomaram o caminho de Balaão e que amou o prêmio da injustiça. Em Judas, no capítulo 11 também, fala que eles andaram no erro de Balaão, a ganância de buscar coisas que Deus já determinou. Ou seja, Apocalipse também 2, versículo 14, mostra que Balaão aconselhou Balaque também a corromper o povo de Israel. Ele disse: olha, tem uma coisa, eu não posso amaldiçoar, mas se vocês fizerem o que eu disser, com certeza Deus vai se levantar contra eles. Então a predisposição, você observa na história de Saul, quando Saul recebe a instrução do profeta Samuel, Samuel fala para ele: olha, desce à casa dos profetas da adoração, porque ali você vai se tornar um novo homem, porque você vai ser tomado pelo poder de Deus, pelo Espírito. Você sai daquele ambiente, vai e entra na peleja, depois ganha, vence a batalha, mata o rei, mata as mulheres, as crianças, não tome despojos, muito menos os animais oferecem sacrifício. E o texto diz que quando ele saiu da presença de Samuel, ele já saiu predisposto a não fazer aquilo que o profeta Samuel havia determinado. Ele até chega a ser cheio do Espírito Santo ali, e a Bíblia fala que ele até profetiza, mas ele já saiu determinado no seu coração. Muitas vezes nós somos assim, buscamos da parte de Deus orientação, mas já chegamos a Ele com uma decisão tomada e queremos que Ele responda aquilo que o nosso coração está predeterminado a fazer e a cumprir, porque a nossa vontade é a carnalidade do nosso coração. E Deus se irou com Balaão porque ele estava indo com o coração inclinado à desobediência, mesmo depois de ter recebido já a palavra de Deus. Eu trouxe aqui alguns princípios de concordância. Esse texto não mostra só contradição em Deus, ou seja, um jovem discípulo meu hoje me perguntou, me enviou esse texto e falou comigo assim: eu não entendi esse texto, Deus mandou ele ir fazer uma coisa e de repente, quando ele vai fazer aquilo que Deus mandou, Deus se irou contra ele. Parece que Deus estava preparando uma armadilha. Não é esse contexto. Eu comecei a explicar para ele que de uma forma pela qual Deus estava mostrando para Balaão o que já estava predisposto no coração dele. Por mais que Deus tivesse orientado e direcionado, ele já tinha essa conduta em seu coração. Então, não há contradição naquilo que Deus já determinou. Sabe, tem gente que está buscando em Deus, buscando na igreja, em homens, profetas, buscando em todos os lugares chifre em cabeça de cavalo. Ou seja, um unicórnio não existe. São coisas que são princípios espirituais que já estão determinados e Deus, ele respeita aquilo que ele já liberou como princípio. Compreende? Então, Deus pode permitir que o homem siga a sua vontade, a sua inclinação, mas isso não significa que ele aprove quando a conduta do coração está corrompida. Entende? O povo de Israel pediu um rei e Deus permitiu, porque Deus queria dar para eles a idolatria do coração deles, a vontade do coração, e mostrar para eles que a vontade daquele povo não era boa para eles, e permite que venha Saul a governar e a reinar de uma forma tão ruim, tão cruel, tão distante de Deus, com tanta desobediência, com tanta falta de arrependimento. E isso torna a vida das pessoas muitas vezes inconstante, vão até Deus por um interesse bem complicado. Mas
a gente vê muito claro que Balaão ele não foi um profeta obediente, mas ele foi como um mercenário. Ele foi predisposto a corromper o povo de Deus. Aqui eu quero falar uma coisa. Balaão, ele era um profeta, olha só, era um homem de Deus que ouvia a voz de Deus. Deus falava com ele. Entende? Então, queridos, nem sempre aquela pessoa que ouve a voz de Deus está com seu coração predisposto a obedecer. Ouvir a voz de Deus requer obediência, requer exatamente aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus falou. A gente vê, por exemplo, lá em Ezequiel 37, quando o anjo do Senhor leva Ezequiel naquele vale de ossos secos, ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, o que você está vendo? Aí ele olha para um lado, olha para o outro e ele diz: olha, eu vejo um vale de ossos secos e os ossos estão sequíssimos. Olha a resposta do anjo do Senhor, ele diz assim: viste bem, foste fiel à visão. Entende? Ele não aumenta, não acrescenta, não diminui, ele não retém aquilo que os céus está liberando, está falando. E hoje nós estamos vivendo uma distorção ministerial, uma distorção bíblica, uma distorção daquilo que de fato é o propósito de Deus com dons de homens, de mulheres que carregam uma certa unção. E eu costumo dizer que ter esse tipo de coisa, de unção e de dons, não significa muito, queridos. Sabe, ao ponto de você ter algo extraordinário de Deus, mas não obedecer, significa que talvez você esteja predisposto a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Então esses princípios, o profeta que não foi obediente, mas se tornou um mercenário, a ira de Deus se acendeu e mostra que não basta somente obedecer exatamente a ordem de Deus, mas o coração predisposto, a motivação para Deus é que importa. Nós vemos quando o profeta Jonas, quando ele recebe uma ordem de Deus, ele vai para o outro lado, ele vai totalmente na direção contrária, porque ele não achava justo que aquele povo que não sabia discernir a mão esquerda da direita fosse perdoados, fossem restaurados por Deus. E ele toma um caminho para o lugar mais longe onde se podia comprar uma passagem. Ele vai para o lugar mais distante para ficar longe. Se eu não for falar aquilo que Deus está falando, aquele povo vai perecer, porque eles não vão se arrepender. Sabe, queridos, pensar que o homem que tem dons, que tem talentos, que tem ministério, detém e tenta controlar e manipular aquilo que não é dele. Eu vou te falar, há muito tempo seu coração está corrompido, há muito tempo você perdeu a fé. Aliás, você precisa conhecer a Cristo, sabe? Essa mensagem ela vai rodar, esse contexto vai rodar. A ira de Deus mostra que não basta apenas obedecer exatamente a ordem de Deus, mas o coração e a motivação é o que mais importa. É o que mais importa para Deus, entende? O servo obedece aquilo que o Senhor está dizendo, está liberando. E uma última coisa que eu quero falar aqui, como que é uma aplicação prática dentro dessa palavra, dentro desse contexto pelo qual a gente acaba ouvindo aqui. Muitas vezes nós oramos e insistimos para Deus permitir alguma coisa na nossa vida. E Ele pode até deixar acontecer por causa da idolatria do seu coração. Mas isso não significa que Ele aprove, sabe? Se tem uma coisa, queridos, que me fez refletir bastante nesses últimos dias, são aquelas portas que nós batemos achando que é a porta de Deus, ou aquela que nós criamos, forçamos, achamos que é Deus que está abrindo uma porta, e ainda reclamamos quando Ele fecha a porta, e não entendemos que quando Ele fecha, ninguém abre. Ele não abre não é porque ele é ruim, não é porque ele é mau, mas é porque ele está te protegendo. Você entra dentro da sua casa, ele fecha a porta para te proteger do que está lá fora.
Você entende? Ele não fecha a porta para proteger os de fora, ele fecha a porta para te proteger. Às vezes você está tentando forçar uma situação, tentando gerar uma circunstância, manipulando coisas, pessoas, para que eles façam e digam e aconteçam exatamente como você quer e como você determina no seu coração. E quer que Deus aprove, quer que Deus aplauda. Ele pode até deixar acontecer, mas isso não significa que ele aprove. Ou seja, o homem pode ter o caminho aberto e ainda assim estar debaixo da ira de Deus, se o coração não estiver alinhado com a vontade. Deus permite Balaão ir, mas a sua ira se acende, porque Balaão não vai em obediência, e sim com interesses próprios. Interesses próprios. A palavra de Deus fala no livro de Tiago que oramos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para os nossos próprios prazeres. Pedimos para as nossas próprias luxúrias, os nossos próprios pecados. Tiago dá uma lista, sabe? Se tem oração que Deus não responde, querido, é aquela oração egoísta, egocêntrica, onde que você é o centro de tudo, sabe? Muda a maneira de você pensar, muda a maneira pela qual você está vendo e visualizando o Deus a quem você está pedindo. Esse texto ele não é contraditório. Ele fala no versículo 20, levanta e vai com eles de manhã. E quando ele levanta de manhã e vai, ele acha que Deus está aprovando, Deus estava sendo sarcástico. Não. Deus está dizendo, não, faz, é porque é você que está querendo fazer do seu jeito, da sua vontade. É o mesmo, querido, preste bem atenção, quando você chega para Deus e diz para Ele o que Ele tem que fazer, como tem que ser, quando tem que ser e aonde tem que ser, é a mesma forma como que você talvez vai se assemelhar com isso. Quando você era criança, você ia a algum parque, ou ia passear com seu pai, com a sua mãe, ou com alguém, com algum adulto. Eu, quando era criança, ia para o shopping com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. A gente descia na rodoviária em Brasília, tudo de mão dada, tudo pequenininho, dando mão com o outro. Mas quando a gente chegava na frente das lojas de brinquedos, eu era o primeiro a soltar da mão do meu pai e sair correndo e entrava assim desesperadamente para querer brincar. E não sabia, não tinha a ideia do risco, do perigo que eu estava correndo, né? Muitas vezes o shopping estava fechando e eu não sabia onde que estava o meu pai. As pessoas falando no megafone do shopping, chamando meu nome, e eu estava perdido, não sabia onde é que estavam meus pais. Nós não fazemos ideia daquilo que nós estamos fazendo e buscando para o nosso próprio interesse. É a mesma coisa, você quer tomar a frente, Deus, Ele permite, até que você se perca, mas vai chegar um momento onde que você vai ter que recorrer à vontade soberana de Deus sobre a tua vida. Ou seja, o texto não é contraditório, mas ele mostra a diferença entre a permissão divina e a vontade divina, relevando que Deus pesa também a intenção do nosso coração. Eu quero deixar essa mensagem com você nessa noite e dizer para você, cuidado com aquilo que você está pedindo, cuidado com o que você está desejando ardentemente dentro do seu coração, que é um segredo, queridos, para a sua vida. Ore a vontade de Deus para a sua vida, ore a palavra de Deus. Com certeza você vai errar menos, com certeza você vai se arrepender menos, vai ter menos consequências de escolhas erradas que você talvez tenha tomado na sua vida. Vai fazer com que você pare e reflita, é a vontade de Deus? E se a intenção do seu coração ainda assim for tentar manipular, Deus falou, faça tal coisa, faça um bolo para mim, como o profeta falou para aquela mulher viúva, faz um bolo para mim. Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e aí a palavra de Deus diz que ela foi fiel, ela ouviu a voz do profeta, e quando ela, da noite para o dia, em obediência, a intenção do coração dela não era desdenhar do profeta, mas a intenção do coração dela era mudar a sua história. De um dia para o outro, aquela mulher juntando vasilhas com os vizinhos, ela deixou de ser uma pessoa desfavorecida da sociedade e se tornou uma empresária, porque o profeta diz, paga suas dívidas e vive com o resto.
ela se tornou uma empresária, uma pessoa grande e poderosa naquele ramo. Então eu quero dizer para você, queridos, ore a vontade de Deus, busque a orar a palavra de Deus, que com certeza você vai errar menos. Deus te abençoe em nome de Jesus.